Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre diarreia crônica, que é aquela com duração superior a 4 semanas, e vamos propor um algoritmo para o diagnóstico de forma mais prática. Então, começamos com a história clínica completa, abordando as comorbidades, o uso de medicações, a possibilidade de perda de peso, as cirurgias prévias, as viagens, o estado emocional. O exame físico minucioso também vai permitir a identificação de uma dermatite herpetiforme, facilitando o diagnóstico de doença celíaca. O pioderma gangrenoso, que pode favorecer também o diagnóstico de doença intestinal inflamatória. Uma percepção de flushing facial, que vai permitir o diagnóstico de síndrome carcinoide, a pelagra, o edema, que pode sugerir uma enteropatia perdedora de proteínas. Importante definir já inicialmente se de fato você está diante de um paciente com diarreia crônica ou uma incontinência fecal. A incontinência fecal, ela possui uma outra forma de abordagem etiológica bem diferente, né? Então, normalmente a incontinência fecal, ela é sugerida pela perda involuntária de conteúdo fecal. Então, pode haver o relato de uma verificação de sujidade perianal na roupa, uma informação mais expressa mesmo de perda fecal inconsciente, ou de alguma forma a incapacidade de impedir a evacuação, a urgência. Então, num caso de avaliação de incontinência fecal, mais importante inicialmente por exemplo, no toque retal, avaliar o tônus do esfíncter, o tônus basal. Você já pode perceber fecaloma, uma massa retal, então vai ser bem importante. E aí definiu que, por exemplo, não é uma incontinência fecal, já completou a história, o exame físico, a possibilidade de medicações ser a causa da diarreia é algo que a gente vai abordar já desde o início. Então, essas medicações que a gente listou aí, então, colchicina, metformina, antibióticos, a própria furosemida, álcool, orlistat, medicações que contenham magnésio, digital, sorbitol, também a sertralina, que não está aí, por si só, são medicações que estão relacionadas à presença de diarreia. Também considerar aquelas substâncias que os pacientes não consideram necessariamente como uma medicação, né? Os antiácidos, por exemplo, e que podem ser causa de diarreia. Então, isso tem que ser feito de forma bem minuciosa. O relato de cirurgia, por exemplo, vai ajudar bastante. Se o paciente menciona uma colecistectomia prévia, uma ressecção intestinal, bem importante vai ser saber exatamente quantificar que segmento intestinal foi retirado, quanto foi retirado, as derivações gastrointestinais, porque você já pode, por exemplo, diante de um relato de colecistectomia, considerar mais precocemente a diarreia pós-colecistectomia. A diarreia pós-colecistectomia, por exemplo, ela é relacionada ao excesso de ácidos biliares no cólon. Então, na ausência de vesícula, a bile drena diretamente, ou de forma mais contínua no delgado, e isso pode superar a capacidade de reabsorção do cólon, Então, por isso, diarreia colorreica. Aí o tratamento vai colestiramina, colestipol, numa situação de ressecção intestinal, então considere a síndrome do intestino curto, uma situação que precisa de um tratamento bem, bem detalhado, depois eu posso até colocar isso à parte, e a possibilidade de fístula, então você vai antecipar um exame de imagem contrastado. Aqui na avaliação laboratorial, então você, é claro, vai adaptar para a sua disponibilidade, mas o hemograma, as proteínas de fase aguda, função hepática, o cálcio, a albumina, B12, folato, como indicativos aí de componente de absorção, o teste de HIV,
o exame parasitológico de fezes, a lâmina direta, a coprocultura. E se houve o uso de antibiótico nos últimos 3 meses, né, e especialmente no último mês, então a pesquisa das toxinas A e B do Clostridium difficile e a dosagem da glutamato desidrogenase. E a calprotectina fecal também, já podendo sugerir uma diarreia inflamatória e aí uma doença intestinal inflamatória já mais precocemente. Nessa fase, você também considera o uso de tratamento antiparasitário. Se bem que o mais comum é que os pacientes já cheguem para a investigação tendo passado pelo uso de antiparasitários, inclusive o uso de mais de um esquema. Então, é frequente que os pacientes, inclusive, façam uso sem a prescrição médica. E, na verdade, a própria Sociedade Brasileira de Gastro já orienta, né, o uso profilático, né, a cada 1 ou 2 anos de antiparasitário. Na nossa epidemiologia, sem dúvida, é uma consideração muito importante. E aí o próximo passo é realmente a classificação, né? Você pode classificar a diarreia aquosa, esteatorreia, inflamatória e funcional. Na diarreia aquosa, a secretória ou osmótica, é claro que os aspectos clínicos já permitem uma percepção aí da distinção das duas, mas então, por exemplo, o relato de jejum melhora a diarreia aquosa osmótica, não modifica a secretória, mas a avaliação dessas duas condições é melhor feita com a avaliação do GAP fecal. Então, através dos eletrólitos fecais, o sódio e potássio, a gente vai calcular o GAP. E o pH fecal também. Então, um GAP menor que 50 sugere uma diarreia secretória. E aí, na diarreia secretória, a gente tem várias considerações. A colite microscópica, por exemplo, que é um diagnóstico através de colonoscopia, e mais ainda é um critério histológico, entra nesse grupo a diarreia relacionada a diabetes, hipertiroidismo, insuficiência adrenal, a mastocitose sistêmica, os tumores neuroendócrinos entram nesse grupo, então tumor secretor de gastrina, né, a síndrome de Zollinger-Ellison, o tumor secretor de VIP, o VIPoma, né, também conhecido como cólera pancreática, geralmente cursa com a desidratação bem grave. São pacientes que chegam a ter mais de 30 episódios de evacuação por dia. A calcitonina, né, no carcinoma medular da tireoide, a somatostatina no somatostatinoma e também na síndrome carcinoide, a avaliação do teste urinário, né, o 5-HIAA, que é um produto da serotonina. Na sequência da diarreia osmótica, por exemplo, que é relacionada à má absorção de carboidratos, normalmente a gente já tem uma descrição de pH menor que 5,3, né? Você pode ver também outras referências como pH menor que 6 e um gap bem alto, né? Um gap normalmente maior que 125. Então, essa situação, o teste da tolerância à lactose já permite o diagnóstico de forma direta, quando positivo. Quando negativo, checar mais uma vez o consumo de sorbitol, xilitol e os laxativos osmóticos, né? Então, uso de magnésio, sulfato, fosfato, mas são as duas principais causas de diarreia osmótica, a intolerância à lactose, por deficiência de lactase e os laxantes osmóticos. Na sequência, a gente vai para a avaliação de esteatorreia. Então, assim, você vai ver a possibilidade de quantificar a gordura fecal, né? Então, o teste padrão ouro para quantificação de gordura fecal, coletado em 72 horas, muitas vezes é de realização assim pouco prática, né? Mas se você conseguir a dosagem ali maior que 14 gramas por dia, você segue o algoritmo
realmente no tópico de esteatorreia com as considerações para esteatorreia. Na sequência, você segue com a pesquisa da destilose urinária, né? Então, quando normal, a consideração inicial vai ser de doença pancreática exócrina. Então, ali o teste de imagem que você vai utilizar, geralmente uma ressonância, a própria colangio-ressonância, sensibilizada com a secretina. E o teste da elastase fecal para avaliação funcional, né? A consideração maior para a realização dele. Também, quando a destilose estiver reduzida, você vai para as considerações de doença celíaca, né? Então, um grande representante desse grupo, você vai diagnosticar através do anticorpo da antitransglutaminase tecidual, IgA, quantifica a IgA também à parte, a biópsia do delgado, né? Então, segunda e terceira porções. Quando necessário, também a avaliação do HLA DQ2 e DQ8, a giardíase, que normalmente é uma causa que a gente já estabelece lá no começo do algoritmo. O supercrescimento bacteriano, diagnóstico formal é através da cultura do aspirado jejunal, mas de realização pouco prática, então muitas vezes a gente substitui pelo teste respiratório e algumas vezes, inclusive, é uma consideração para tratamento empírico. A pelagra é o diagnóstico clínico, então, doença dos 3D, então, dermatite, diarreia, demência nos pacientes grandietilistas ou em situações de inanição. A doença de Whipple, que é uma condição infrequente, mas que eventualmente é diagnosticada, então, endoscopia digestiva alta com a biópsia do adenal, né? Geralmente é solicitado de 7 a 10 fragmentos, com a coloração PAS positiva ou, quando necessário, com a complementação do PCR e a imunohistoquímica também. A amiloidose gastrointestinal, então, provoca diarreia pelo infiltrado. Normalmente, o diagnóstico também é histológico e, na sequência, você avalia qual é exatamente a proteína amiloide. O SPRU tropical, no paciente que tem história de passagem pelo Haiti, Cuba, Porto Rico, a Índia. Diagnóstico é por endoscopia, também por biópsia. As imunodeficiências, né, tanto primária, secundária, imunodeficiência como variável, por exemplo, seria uma causa. A gastroenterite eosinofílica, então um relato ali de cristais de Charcot na pesquisa de eosinófilos no conteúdo fecal, ou o relato de outras doenças infiltrativas eosinofílicas também favorece o diagnóstico. Lembrar também que ainda nesse tópico a diarreia por má absorção dos sais biliares tem sido muito considerada. Então, geralmente ela está relacionada a alterações na circulação enterohepática, um trânsito intestinal acelerado, um aumento do pool de ácidos biliares. Então, é um diagnóstico que tem sido muito recentemente considerado. E aí, os métodos diagnósticos, geralmente, são aqueles 2 testes ali, a avaliação de isótopo radioativo do selênio, ou C4, que é um ensaio de cromatografia, que ainda tem sido avaliado, não está completamente estabelecido na avaliação da diarreia dos sais biliares, mas é uma condição tratável, né, normalmente com o uso de colestiramina, colesevelam. E aí, seguindo, a diarreia inflamatória, na presença de sangue, seja na pesquisa de sangue oculto, seja um relato expresso de visualização de sangue, seja um relato de muco, a diarreia inflamatória ela é avaliada e, assim, as grandes representantes do grupo são as doenças intestinais inflamatórias, particularmente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, e aí o diagnóstico também é histológico. Os outros métodos da dosagem do ASCA e o PEANCA também são muito úteis. A avaliação de tuberculose, outras infecções também, como as que a gente já citou no início da avaliação do fluxograma, a diverticulite, ou a colite associada à doença diverticular, a colite isquêmica, sugerida pelo exame de imagem contrastada, a colite actínica, a história de realização de radioterapia prévia
normalmente já orienta o diagnóstico. O linfoma intestinal, então normalmente o exame de imagem com contraste e a biópsia, geralmente coletada por enteroscopia. Os tumores, os sarcomas também entram no grupo das doenças inflamatórias, mas as grandes representantes mesmo são a doença de Crohn e a retocolite, e aí a consideração de sexo, faixa etária, apresentação clínica, as manifestações extraintestinais normalmente orientam o diagnóstico. E aí também pode ser preciso, em algumas situações, a avaliação por cápsula endoscópica, a enterorressonância. E aí, o último grupo, que assim realmente não menos importante, é o grupo da diarreia crônica funcional. O grande representante é a doença intestinal, é a síndrome do intestino irritável. E aí, normalmente, o paciente atende aos critérios diagnósticos de Roma 4. E aí, tão importante quanto o diagnóstico preciso é a sequência de tratamento adequado, né? Então, isso aí também a gente pode abordar melhor em um outro vídeo, porque é uma consideração, é um diagnóstico extremamente importante e que merece um tratamento também de forma muito dedicada, né? Muitas vezes os pacientes têm falha de resposta clínica, mas o tratamento pode ser bastante individualizado e normalmente traz bons resultados, normalmente numa equipe multidisciplinar.